Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Espiritualidades. Esse programa que foi criado para divulgar a doutrina espírita e a moral cristã. E também buscamos trazer temas que se referem aos 3 pilares, né, da doutrina espírita, ou seja, ciência, filosofia e religião. Você que está nos acompanhando aí, participe conosco, enviando seus comentários, suas sugestões, utilize todos os canais do Sintonia no Bem e nos ajude a fazer do Espiritualidades um programa que seja bem direcionado para você que nos acompanha. Então, antes da gente iniciar o nosso programa, vamos convidar a todos, aqueles que estão nos acompanhando, para que a gente possa fazer uma oração, pedindo a Deus que nos cubra de bênçãos, nos dê esperança, principalmente pelos momentos tão difíceis que o planeta vem passando, que possamos todos nós sermos bem intuídos no caminho do bem e que todos os nossos projetos, todos os nossos planos possam seguir pela trilha do bem. Que Deus esteja conosco hoje e sempre e que assim seja. Meus queridos que estão nos acompanhando hoje, dia 18 de abril, a gente vai lembrar o que aconteceu há 165 anos atrás. Exatamente nesse dia, em 1857, estava sendo lançado o Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação espírita, através do trabalho de Allan Kardec. E, por isso, hoje se comemora, né, o Dia do Espiritismo. E como não existe coincidência, e eu não havia me lembrado desse dia, e marcamos exatamente para o dia de hoje uma conversa, né, sobre o movimento espírita. Então, parece que realmente veio a calhar com essa data. Para que a gente, então, tenha um bom uso do nosso tempo, vamos começar aqui já a conversar um pouco sobre o espiritismo. Hoje nós estamos recebendo aqui alguns companheiros que estão representando algumas casas espíritas, e é exatamente isso que nós vamos fazer. Falar um pouco sobre o movimento espírita, como está, né, o nosso movimento aqui em Jataí, quais são os maiores desafios, as maiores dificuldades por que as nossas casas estão passando. Então, nós temos aqui hoje o Emerson, que está representando aqui o Maria de Nazaré, nossa amiga Valneir, pela Casa do Caminho, o Elviro, pelo Forças do Amor, e nosso amigo Sam, pelo Centro Fé e Caridade. Então, para que a gente tenha um tempo disponível aqui, para que possamos discutir bastante, e eu, de novo, convido a você que está nos ouvindo, que participe conosco, pode mandar as suas contribuições. Se você também faz parte de alguma das casas espíritas aqui de Jataí e quiser colaborar conosco aqui nesse programa, fique à vontade. Então, vamos pelo menos fazer aqui uma pequena apresentação das nossas casas, e eu começo aqui pela minha amiga Valneir, que vai falar um pouquinho sobre a Casa do Caminho. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe neste propósito desta noite. A minha casa é o Centro Espírita Casa do Caminho. A Casa do Caminho está situada na Rua Miranda de Carvalho, 1377. É uma casa que dispõe de determinadas atividades com o objetivo não só de atender a comunidade espírita, mas nós temos também um pensamento que a casa espírita precisa de ter atividades que atenda o público em geral, porque nós temos consciência que nem todos têm no seu planejamento reencarnatório ser espíritas. Mas, se a casa tem atividades que oferecem essa oportunidade de conhecer o espiritismo, a gente pensa que na próxima encarnação será mais fácil para que eles possam assumir esse compromisso, porque o espiritismo ainda sofre
preconceitos e muito fortes, né? Isso é verdade. Beleza, vamos passar aqui para o nosso amigo Elviro, que fale um pouquinho sobre o Forças do Amor. Bem, boa noite a todos. A nossa casa, ela está lotada no bairro Popular, na rua B2, esquina com a P2. E como a nossa irmã Vonei falou, nós também estamos ali levando essa palavra da doutrina, não só aqueles que são adeptos, mas todos aqueles que nos procuram, a gente tenta abraçá-los, levando esse amor fraterno a todos. Então a casa hoje, até eu estava conversando com Biela fora do ar, que eu não estava atento pelas atividades da casa, né? Que a gente fica às vezes fixado só em algumas atividades, e quando a gente foi catalogar todas, tem muita coisa. Muita coisa que a gente está na atividade, né? Então hoje a casa tem atividade durante toda a semana, né? Como a gente tem um tratamento espiritual e o desobsessivo, que é, acho que o que clama essa comunidade espírita, né? Não só a espírita, todos os adeptos que nos procuram, né? Então nós temos hoje uma gama de atendimento, iniciando na segunda com um atendimento fraterno, temos na terça-feira o Evangelho com um passe espiritual logo após, uma corrente magnética que também é recomendação dos tratamentos da quinta-feira, que é durante todo o dia, né? Quarta-feira nós ainda estamos com o tempo livre, que é após a pandemia, nós estamos reabrindo novamente as atividades, né? Então nós tínhamos umas visitas às famílias e que agora que nós estamos iniciando. E na quinta-feira, que é o dia que a gente faz um tratamento, tem um trabalho durante todo o dia, iniciando às 6 da manhã e vamos até às 21 horas aproximadamente, com 3 palestras, às 9, às 14 e às 19 horas. Logo após cada palestra dessa tem o passe desobsessivo, que também é recomendação dos tratamentos. Os tratamentos espirituais são das 6 da manhã ao meio-dia, e após das 13 às 18 nós temos também o atendimento fraternal. Eu acho que tem mais algumas coisas que virão posterior, né? Sim, sim. Mas a gente percebe, né, a ampla atividade da casa, assim como todas estão buscando, né, fazer o máximo possível dentro do que se propõe uma casa espírita. Mas seguindo aqui, vamos lá para o Sam, falando um pouquinho sobre o Fé e Caridade. Centro Espírita Fé e Caridade. Pois bem, a gente está aqui representando nossa casa, o Centro Espírita Fé e Caridade. Ele se situa ali na Avenida Castelo Branco, 2550, logo acima da rodoviária, ali na Vila Sofia, né? As pessoas que não tiveram oportunidade ainda de nos visitar, é só comparecer lá sempre nas segundas e quartas-feiras, onde há as palestras públicas. A preocupação nossa do Espiritismo é sempre, a gente tem visado a preocupação com a espiritualização, né, Biela? Sim. Espiritualizar, que é importante. Então, uma das maiores preocupações do Espiritismo é trazer esse despertamento para as pessoas, né? Então, a nossa casa, como todas as companheiras estão aqui, tantas outras que nós já conhecemos também, vem desenvolvendo cada um o seu papel nas condições, né, que nos são dadas, né, porque não é fácil gerir uma casa espírita, visto que há as dificuldades financeiras, etc. Mas, de certa forma, nós vamos fazendo o nosso papel, vamos caminhando e levando a doutrina espírita, né, como divulgação, como diz Kardec, a maior caridade é a sua divulgação, né? Nós Exatamente. vamos fazendo esse papel. E eu já queria também mandar um abraço para a Marilene e para a Nilva, né, que está me substituindo lá hoje, né, para que a gente pudesse vir aqui, pessoal muito dedicado. A gente acaba se desdobrando, né? Fazendo alguns trabalhos
que surgem no mesmo horário, mas faz parte do contexto. É isso daí. E agora vamos passar aqui para o Emerson, que está aqui à frente da casa lá do Maria de Nazaré. E, como eu tenho falado com alguns companheiros, eu acho isso muito importante, principalmente a gente ver o pessoal mais jovem assumindo uma casa. Isso é muito importante, né? Porque uma preocupação muito grande de nós que estamos, não vou dizer mais velhos, mas há mais tempo no movimento. Na melhor idade. Mas, estamos na melhor. Existe essa preocupação, né? Quem vai nos substituir? Porque é até uma das minhas colocações aqui com relação à juventude e evangelização, isso a gente tem percebido que alguns problemas estão ocorrendo. E quando a gente observa uma pessoa mais jovem assumindo uma casa, isso nos traz uma grande alegria. Então, Emerson, fala um pouquinho do seu trabalho à frente do Maria de Nazaré. O Maria de Nazaré é uma casa que já está há mais de 20 anos aí, lá no bairro Dom Abel, né? Quando você fala um mais jovem assumir uma frentia dessa, o dispêndio de energia. Ainda bem que a gente tem alguma aí para poder gastar, porque não é fácil. Né? O Maria de Nazaré está ali no bairro Dom Abel, na rua Francisco Nogueira, ao lado da praça. É uma casa que já está lá há mais de 20 anos, né? E além de ser uma honra poder representar ela, é um peso, né? Um fardo que a gente carrega com muita alegria, mas é um fardo muito grande até pela história que já passou por lá, né? Tantos companheiros de nome aí do Espiritismo Jataiense, a gente está lá hoje à frente, carregando, claro, esse peso. Mas o Maria de Nazaré, ele é não só uma casa espírita em meio a tantos bairros de uma carência muito grande, mas ele é um amparo e um ponto de apoio para todos esses bairros lá. Hoje são 9 bairros da região amparados só pelo Centro Espírita Maria de Nazaré. Para vocês terem uma noção, aí, durante o auge da pandemia, nos 2 últimos anos, a gente chegou a servir lá com o Maria de Nazaré e os parceiros 1.200 refeições por semana, de 100 a 120 cesta básica por mês, né? Dando esse suporte, esse amparo para as famílias nesses momentos. Então, para além de disseminar o espiritismo, que é o papel da casa, a gente tem esse papel lá no Maria de Nazaré e além de ser um papel, é também uma função muito importante, que é dar suporte a essas pessoas que estão ali na nossa região. Né? A maioria delas hoje não são adeptas, não são praticantes do espiritismo. Hoje, o nosso trabalho central, mais forte, né, é no sábado, que é a sopa fraterna, né, o almoço. Então, assim, que a gente serve lá e leva para tantas outras, que de 170, 200 pessoas que vão lá almoçar com a gente, você pode tirar umas 30 que são adeptas e que vestem a camisa do espiritismo. Com todas as críticas que o espiritismo recebe, a gente está lá ainda vestindo essa camisa e servindo de ponto de apoio para tanta gente. Igual a Vanei falou, que quem sabe na próxima encarnação tenham mais força para vestir com a gente essa camisa. E a gente percebe, assim, né, dentro de uma casa, que existem vários trabalhos que são feitos, reuniões públicas, né, reuniões mediúnicas, trabalhos das mais variadas espécies. Nas casas que vocês representam, o que seria a atividade que vocês percebem que é mais procurada pelo público externo que está indo lá? Não colocando com relação ao estudo, porque estudo normalmente é para o pessoal mais interno, né? Mas o que vocês veem que as pessoas mais procuram em termos de necessidade? O que elas buscam nas casas? O que é que vocês têm visto aí? Começa por mim? Pode ficar. Bom, eu tenho visto a nossa casa lá, embora já tenha um período razoável que eu frequento o Centro Espírita Fé e Caridade, imagino eu já uns 17 a 20 anos por aí, ainda a necessidade maior das pessoas é em relação ao seu sofrimento, né? O sofrimento humano. Quando as dores começam a passar da conta, as pessoas buscam a casa espírita. É assim, eu imagino que seja com a Vandeir, na Casa do Caminho, no Forças do Amor, principalmente, pelos trabalhos que executam, né, de cirurgias espirituais. Mas as pessoas buscam muito para esse trabalho de desobsessão,
E a maioria dessas pessoas são leigas, né? Eles buscam a casa espírita como uma alternativa a um médico ou a algo que eles não conseguiram ainda achar uma solução. Só que essa alternativa é muito importante que a gente venha ressaltar aqui. Nós temos uma página do Facebook, do Fé e Caridade, e lá consta o meu telefone. Hora ou outra eu sou surpreendido no trabalho, em muitos lugares, né, fora de hora, e muitas pessoas buscando, né, o que se pode fazer para elas em relação ao seu sofrimento. E essas pessoas, muitas das vezes, elas pensam que a doutrina espírita, que o espiritismo pode aliviar rapidamente esses problemas, supostamente, como pensam, tiraram o espírito obsessor, né? E só que as coisas não funcionam dessa forma, e principalmente com saúde espiritual. Aproveitar este momento para dizer que cabe a nós a tarefa dessa transformação para uma melhoria constante de nossas vidas, na saúde física, na saúde mental e na saúde espiritual, né? E quando as coisas apertam muito e que buscam a casa espírita, é um alerta. Essas pessoas deveriam pensar, por que eu estou buscando, né? Está me faltando algo. É um momento de conexão, que aproveite quando são recebidos nessa conexão e continuem o processo, porque essa conexão faz bem, vai sim auxiliar no tratamento, mas é preciso demandar, como Jesus disse, a sua fé te curou. A fé de cada um, a necessidade. Mas é um trabalho que é mais buscado na minha casa, e eu acredito que também nas outras. Está aberto aí. Como você disse, no Força do Amor, em função desse item de ter esse tratamento espiritual, é o que mais é procurado, né? A pessoa buscar uma consulta, e a desobsessão, que a gente tem também esse trabalho, então é o que mais tem procurado. E como você disse, falamos lá que seria uma UTI, né? Então, quando a pessoa chega no último estágio, eu vou procurar lá uma casa espírita, que às vezes eu consigo resolver esse problema de saúde, um problema de ansiedade, depressão e tantos outros que assola a nossa comunidade, né? Mas realmente é essa a procura. A procura maior é por aí mesmo, né? Buscando essa saúde, primeiro a saúde física daquele que não é ainda um frequentador, que não é um espírita. Então ele quer um alívio para a parte física, né? É um alívio imediato. E a nossa, como você disse, a nossa responsabilidade é essa, de mostrar que quem é capaz de curá-lo é ele mesmo. Que a sua fé, a sua condição de aceitar é o que vai lhe curar. É importante, passando por Boné, só para furar um pouquinho aqui, né? Para isso mesmo. É só para deixar um adendo aqui para as pessoas perceberem. Quando fala assim, vai buscar o espiritismo, entenda-se, vai buscar a Deus. Busca a espiritualização, né? O espiritismo, às vezes, as pessoas colocam ele como último recurso, né, Vonei? Como assim, nossa, não deu nada certo, busca o espiritismo, porque ou é um espírito, sabe, ou é um encosto, mas a coisa não é bem assim. O espiritismo te direciona, auxilia e ajuda a amenizar todo o processo, mas em parceria. É uma questão muito séria a condução de uma casa espírita. E principalmente hoje, que nós estamos vivendo uma outra realidade, nós adentramos a era do espírito, mas numa condição assim de dificuldade conosco mesmo, né? E vislumbrando a luz. E hoje a gente está vendo que nós temos que caminhar para a iluminação. Porque se nós viemos da luz, porque a própria Bíblia nos traz ali que Deus fez a luz. A primeira coisa que foi feita foi a luz. Então toda a criação
tem esta origem. E a gente está vendo que o nosso processo é para realmente alcançar essa iluminação. Mas nós ainda vivemos influências de má interpretação da doutrina espírita. A gente sente isso. E que hoje a gente percebe que, às vezes, conforme a direção que você dá para a casa espírita, a gente pode contribuir, às vezes, até com situações irreversíveis. Com equívocos, né? Equívocos. Não é com intenção de crítica, não é isso. É pensando mesmo na responsabilidade, como... Na seriedade, né, Vonei? Que a da doutrina seriedade. exige. Porque a gente sabe que determinadas distúrbios psíquicos, né, mentais, se tratados convenientemente no momento certo, tem solução. A esquizofrenia pode melhorar, a depressão é uma coisa séria que o espiritismo não pode assumir como responsabilidade. Ele pode auxiliar, amparar com o passe, com as reuniões públicas, né? É onde ocorre a evangelização. É o cuidado que nós devemos ter com as nossas reuniões, que é de fato manter esse propósito de evangelizar e dar esse respaldo para que eles façam também o tratamento médico, psiquiátrico, busca os psicólogos, né, as terapias que auxiliam muito. E também tem problemas em família que a gente atende um número muito significativo de pessoas que procuram o centro espírita porque ele tem que antigamente era até chamado de ovelha negra, né? Mas, e hoje a gente tem uma ideia diferente dessas ovelhas negras, da importância deles na família. É a fonte de aprendizado. Normalmente é. Eles, toda a carga negativa da família se absorve, né? E eles começam, no começo eles não são vistos. Quando o negócio agrava, que eles passam a ser notados, a família vai buscar solução para o problema deles. E nessa busca, eles encontram para eles. Isso é verdade. Normalmente é assim. Encontra ali para eles. A gente tem que estar atento a isso também, né? Exatamente. E outra, eu lembro muito de uma crônica do irmão X, que um dos apóstolos, dos discípulos, fala para ele: mas mestre, tantas pessoas que vêm aqui procurá-lo, doentes, sofredores, por que o senhor não trata eles primeiro, para depois o senhor fazer a pregação? Jesus ficou caladinho e na próxima ele foi aplicar a técnica sugerida, né? E o que aconteceu? O povo recebia e ia embora. E os discípulos: uai, fulano, não, essas desculpas, é as roupas para lavar, para estender, esse sempre tem. Fazer, Exatamente. as comidas para fazer, né? Não pode perder tempo por evangelização. Não pode perder tempo. Nós vivemos um momento também
de doutrina espírita muito sério, que era vender evangelho. Quer dizer, você só vai receber a ajuda que o centro tem para dar se você participar das nossas reuniões. Quer dizer, vendendo evangelho, né? Quase. Estamos indo por esse caminho. Estamos indo nesse caminho. Pois é, mas é... E não surte efeito. Não, de jeito algum. E é tão interessante que depois você vai ver, com o tempo, a verdadeira prática da caridade. E aqui em Goiás, a gente tem um modelo. A dona Margarida Orbilon. Ela fez aquele trabalho lá em Pameri, muito conhecido. Até a Unicef, né, reconheceu o trabalho dela. Certa feita, ela foi... Como ela já estava até... Foi convidada para participar da federação na parte de assistência social, né? E o Zé Marcos era trabalhador dessa área e eles faziam um trabalho na periferia. Não, dona Margarida, só está aqui, vamos conosco. Vai lá participar com a gente, só conhecer o trabalho. E aí, dona Margarida foi. Sentou, ficou observando. O Zé Marco todo empolgado, fazendo a pregação, evangelizando. Aí terminou, pôs o povo em fila para receber as doações. E a dona Margarida: Zé Marcos, você colocaria sua mãe nessa fila? Que é isso, dona Margarida? Nunca pensei nisso. Tem que pensar o que nós estamos fazendo se serve para a gente também, né? Se serve para a gente. Exatamente. Né? Quer dizer, a gente vai... Tem um outro caso daqui também, a dona Margarida Orbilon, que retrata, que eu não esqueço. Sempre que caridade eu penso nisso, sabe? O senhor João França. A dona Margarida, o pai dela morreu, eles ficaram pobres demais. O Alfredo Júlio, muito pobre. E ela tem uma história bonita. A vizinha deles tinha umas prostitutas. E as prostitutas eram muito visitadas, né, por pessoas ricas. Era ali para aquelas meninas pobres, né? Era uma fonte ali de exemplos, né, para enveredar para aquele caminho. Mas, o que eu quero dizer, eu sou João França. As filhas dele já estavam estudando em Ribeirão. Ele passava lá para visitar, porque ele era amigo do seu Alfredo. E aí, para não ferir aquela pobreza ali, aquela dificuldade, ele ia embora, deixava a contribuição dele debaixo do fogo da mesa. Deixa eu entrar por esse caminho que você começou a falar aí. Deixa eu só fazer uma observação. Tem um livro que chama Sementeira da Fraternidade, do Divaldo. E nesse livro, o Espírito Viana de Carvalho, no capítulo Espiritismo Estudado, ele fala o seguinte: o movimento espírita cresce e se propaga, mas a doutrina espírita permanece ignorada, quando não adulterada em muitos dos seus postulados, ressalvadas as excelentes e incontáveis exceções. Valneir falou aqui a questão da má interpretação da doutrina espírita. Hoje, trocando mensagens com a Terezinha, lá do Caminhando com Jesus, ela me falou a seguinte frase: os espíritas estão esquecendo de vivenciar a essência do espiritismo. E aí que eu queria ver com vocês, como nós estamos com o nosso movimento espírita aqui. E eu falo no seguinte sentido: se a gente pegar a parábola do semeador e analisar ela de uma forma fria, de você pegar a semente e colocar em vários locais,
e essa semente germinar em alguns locais, a gente percebe que nessa parábola existem 3 elementos. Existe a semente, existe o solo e existe o semeador. A semente germina em várias situações, então a semente é boa. O solo é bom porque ele se presta para a germinação, inclusive dos espinhos. Então tem algum problema nesses 3 elementos em quem? No semeador. Se nós nos colocamos como semeadores, ou seja, como divulgadores da mensagem do Cristo, será que nós estamos caminhando nesse aspecto mesmo? Será que nós que assumimos, vou colocar como assumimos à frente do movimento espírita, porque, de qualquer forma, nós que aqui estamos e muitos de nossos companheiros, ou assumem casas, ou estão assumindo no processo de divulgação, que é isso que nós estamos fazendo aqui também. Muitos de nós fazem palestras. Então, essa colocação que você fez, Valnir, dessa má interpretação da doutrina espírita, como é que nós estamos vivenciando o espiritismo? Será que a coisa está se deturpando? Será que nós estamos criando situações para que o espiritismo siga mais ou menos o que aconteceu com o cristianismo no início, e que começou a se ramificar por divergências, por opiniões, por interpretações? Agora nós vamos chacoalhar o bambuzal aqui. Começar por ele, que falou pouco, né? Eu vejo o seguinte, quando a gente fala no espiritismo vivido, né, e pegando o nosso gancho do último tema, eu vejo que a gente faz aqui o mesmo trabalho, mas usa cada um ferramentas diferentes, até porque cada trabalhador da mesma área tem seu modo de fazê-lo, né? Eu vejo que o espiritismo, Biela, ele tem sido pragmático demais nos últimos tempos, e a ideia do vender o evangelho tem sido muito inerente dentro das casas. Então, assim, hoje eu falo pelo Maria de Nazaré, nós temos uma população que me procura lá, e eu, sem medo de errar, de 90% a 100% analfabetos e semi-analfabetos, sabe? Como eu vou vender o evangelho para esse povo? Como eu vou levar o espiritismo para ele se não for na vivência? De que adianta para mim chegar com o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o evangelho segundo o espiritismo, e pregar veementemente lá naquela casa, sendo que eles não compreendem? Se eu não trocar isso pela prática, pelo abraço, pela fraternidade, que é a ideia de convivência com irmãos, eu acredito que a gente vai cair sim. Acabar com as filas. Acabar com as filas, Exato. com as senhas, Chegar com as obrigações de demais. Sexta. Se você não fizer isso, eu não te dou aquilo. Nós vamos voltar a uma inquisição, só que é uma inquisição. Porque o que eu percebo, e eu falo isso porque, de novo, né, eu estou estudando as religiões, né, estou fazendo um curso de ciência da religião, e a gente percebe que quando você rotula uma religião, existem os tais dos ritos, existem o tal das hierarquias, coisa que dentro do espiritismo se prega que não existe. Mas nós estamos criando exatamente isso. Nós estamos criando ritos, rituais e um processo hierárquico. A doutrina espírita é belíssima, é muito linda, a proposta do Consolador é fantástica, só que ela precisa que as pessoas busquem ela, né? E às vezes a forma é diferente, o semeador está meio problemático. Exatamente. Né? Então, ele falou uma coisa muito interessante, a doutrina espírita está precisando de investir muito no atendimento fraterno. Atendimento fraterno é a forma ideal da gente, como diz num dito bem popular, né, Valnir, aproxegar mais os nossos companheiros, né? Chegar nas pessoas mais simples, que muitas pessoas não têm interesse que eu vou lá ler o livro dos Espíritos. Essas coisas elas vão sendo inseridas no contexto, num processo de aproximação, no encontro, num problema que a pessoa narra, né? Você pode inserir o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, sem que a pessoa precisa ler as perguntas ou saber de tudo isso. Essa proposta ela vai acontecendo naturalmente. Então, eu acho que o atendimento fraterno é um caminho muito próspero e grandioso para a doutrina espírita, né? Porque nós vemos hoje o caminho é muito largo, nós vivemos numa comunidade muito materialista ainda. A casa espírita que eu frequento há muito tempo, ela é bem resumida. O Biela participa de um estudo que a gente tem na terça-feira da série de Joana de Ângeles.
Mas o nosso grupo é pequeno, mas são pessoas muito dedicadas, né? Então, em todos os trabalhos, todos aqueles estão à frente. Então, é bom a proposta. E eles ficam buscando mais, né? Às vezes, a gente tem até segura um pouquinho, porque as propostas vêm, as ideias surgem, mas a gente não vê aquilo como... né? Precisa de encontrar algo mais, uma forma de chegar a esses corações, a essa terra boa, essa terra fértil. E isso é do semeador. Então, esse campo precisa ser melhorado, porque o processo material, as ilusões da matéria, aquele caminho largo, ele está muito próximo. Nós vemos as nossas casas aqui no Allan Kardec, na Casa do Caminho, imagino da mesma forma. Na nossa casa, a frequência é muito baixa. No momento de despertar do espírito, numa era que nós temos tudo à mão, nós já entendemos que nós não somos matéria, nós não somos corpo, nós somos almas em evolução, mas as pessoas ainda se perdem pelo caminho. Então, precisa que essa proposta comece a pescar mais, Sim. né? Ser pescadores de almas. Olha, nós temos a escola espírita. A escola espírita, hoje nós contamos com 1000 alunos. A maioria dos nossos alunos são católicos e evangélicos. Espíritas são poucos que procuram a escola espírita. E a ideia que a gente percebe na maioria dos espíritas, que escola espírita é para pobre. É para pobre. Eu nunca pensei de escola como sendo eu vejo a escola como um ponto de união, de confraternização, de expansão da fraternidade, semear, né, a fraternidade. Então, por isso, você já analisa. Nós ainda, onde até eu enalteço os nossos irmãos Testemunho de Jeová. Tem um trabalho belíssimo. Porque os Testemunhos de Jeová... O corpo a corpo, né? Porque nós temos muito trabalho, gente, para pobre. Nós temos muito trabalho para pobre. Mas nós não temos, né, coragem ainda de fazer o que os Testemunhos de Jeová... Quer dizer, não, o Espiritismo não é para fazer isso, proselitismo. A gente sabe disso. Mas a gente ainda tem aquilo. Fulano precisa do material. Que a gente não morre de dó de quem está precisando. Mas o outro é rico, está passando por uma dor, a gente não importa. Tem vergonha, às vezes. É porque a gente está olhando a necessidade material também. Nossos olhos estão voltados para o lugar errado. Tem que ir para a alma. Outra coisa que eu vejo, me desculpe, eu sou a única mulher aqui, mas que eu vejo também extremamente como um ponto também negativo. Homens religiosos é uma coisa. Quando eles são mais como se diz, fervorosos, mais apegados com o trabalho do que as mulheres. Que as mulheres são mais. Elas dão conta, dão escondidinho, fugir do marido, enganam o marido para fazer as coisas. E o homem não. Ele abraça aqueles trabalhos, deixa a família contrariada, muitas vezes. E no centro espírita mantém, às vezes, uma imagem, né, onde eu tenho muito receio de amor, de atendimento fraternal, maravilhoso. Mas tem que ter as pessoas. Não, toda proposta ela precisa de ser bem preparada. Nossa, Exatamente. Que é bonitinho, novinho, chegou uma mulher lá com problema, lá na casa com o marido. Nossa, e aquele homem ruim lá para a mulher dele. Tem um ponto também. Né? E bonzinho mais para atender. E depois o negócio vai até tomando uma outra dimensão. Então, isso são coisas. Mas isso, Boneiro, ela está inserida em todos os contextos. É preciso que haja um enfoque, um trabalho e uma preparação. Mas que há necessidade, há. Não, é claro. É difícil o problema... Mas é porque o Evangelho
né? O trabalho, gente, de evangelização é mais de vivência. Mas não estou criticando. Com certeza, mas é isso que a gente estava falando, né? É até essa questão, essa colocação que a Terezinha colocou, que o espírita está esquecendo de vivenciar. A gente tem trabalhado muito, e eu tenho falado isso muitas vezes, às vezes a gente até é taxado de chato, porque nós estudamos demais, mas praticamos de menos. Então, o Elviro estava falando aqui, antes da gente entrar no ar, a questão da procura por cestas básicas. O Emerson falou a mesma coisa. Tem crescido, as pessoas procuram as casas espíritas para receber alguma coisa, e normalmente é material. Tudo bem, entendemos que o corpo precisa ser mantido, as pessoas têm fome. Mas não é só isso, né, que uma casa tem que pensar. E a gente tem percebido que muitos trabalhos eles acabam sendo direcionados talvez mais para o assistencialismo do que para a própria vivência do Evangelho. Mas essa fala do Emerson sobre esse pragmatismo, tem um trabalho que a gente faz dentro desse fraterno, que o atendimento às pessoas de todas as classes, tanto as classes baixa, média, alta, procuram esse atendimento fraternal. E ele hoje na casa, a gente tem ele na segunda-feira e tem ele nas quintas-feiras após o almoço. Na segunda-feira não tem, já está agendado para 60 dias para frente, se não me engano. Sabe? O atendimento a procura é muito grande. Então, onde a gente deixa um pouquinho esse pragmatismo de querer vender o Evangelho e começar a colocar em prática a vivência dessa cartilha magnífica que nós temos, que é esse Evangelho. Mas mostrar diante desse fraterno como que ele é essa vivência. E não apenas mostrar o seu conteúdo prático, né? Então nós estamos tentando lá deixar esse pragmatismo um pouco de lado e mostrar a vivência dele em cima desse fraterno, desse atendimento fraterno. Então ele está sendo muito procurado. Temos uma gama muito grande de procura por assistência social, bens materiais, que também, mesmo essa pandemia aí, deixou as famílias ainda mais em dificuldade. Então, nós temos que trabalhar nisso. Me parece que, com a pandemia, talvez a necessidade desse atendimento fraterno, acho que se mostrou mais ainda, né? Cresceu também. E outro ponto que eu vejo, em função da pandemia, abrindo outros canais, como hoje a tecnologia. Sim. Né? Então, hoje nós observamos a frequência de irmãos que ouvem as palestras, que ouvem a explanação do Evangelho, é muito grande, né? Nós tínhamos lá essas palestras que eram apenas gravadas, mas o intuito presencial. Nós não temos como tirar elas mais das redes sociais. Essa ferramenta que nós começamos a utilizar, principalmente depois da pandemia aí, nesse período, não dá para abrir né, mão de mais. Pandemia. E a pandemia foi um campo fértil para desenvolver a espiritualidade, Sim. a espiritualização. Mas muitas pessoas não aproveitaram, as pessoas ainda deram muita saudade das coisas que satisfazem, né, os sentidos. Exatamente. Né, na verdade. Já que a gente está falando, né, da ferramenta que nós temos de chegar às pessoas, as pessoas estão chegando até nós também. Um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando, o Ícaro, a Maiara Alves, Márcia Fiuza, Vanessa Manso, a Luísa Batista, tá mandando uma noite abençoada para todos e parabéns pelo trabalho. O Eurípides Barçanufo, a Vanessa também falando maravilhoso o trabalho de todas as casas espíritas de Jataí, a Jamila, Deusa,
a Luana, Stefânia Oliveira, a nossa amiga Terezinha, Inácio Lucena, aqui falando, o fraterno hoje é a melhor solução de uma casa. Perdão. De uma casa é o amor. E também Oswaldo Carlos de Souza. Então, um abraço para todos que estão nos acompanhando. E eu até coloquei aqui a questão do atendimento fraterno se relacionar muito com a pandemia. Pós-pandemia, nós estamos voltando, né? As casas estão voltando gradativamente, algumas ainda estavam relutando com as suas atividades, mas a gente tem percebido isso. Mas me parece, pelo menos em conversa que eu tenho com alguns companheiros, que o espírita se afastou de algumas atividades e está difícil voltar. Então, o que a gente tem que fazer agora? Por onde andar? Isso é igual a história lá do irmão X também, do Alberto, né, do Alberto Nogueira, né, que ele recebeu todas as concessões para vir reencarnar perfeito. Embora ele quisesse todas as enfermidades, ele só ia atender com mediunidade depois dos 30 anos. E quando ele foi procurado, ele estava acomodado nas benesses. Exatamente. Né, e acaba que nós nos acomodamos nas benesses, né? É muito importante a gente tomar muito cuidado com isso, porque eu percebi também no movimento, durante a pandemia, assim, muito lento, né? Embora as redes sociais elas preencheram uma lacuna que foi muito importante, desenvolver essa ferramenta para as casas, mas eu acho que os espíritas podem fazer mais, né? Nós temos um porém também, que em contrapartida dessa ideia das redes sociais, da tecnologia, etc., com o trabalho espírita, ele nunca foi fácil. Não está tendência, não é facilitar também. Mas você vê hoje, Biela, uma live promovida por qualquer entidade, que seja uma casa espírita, que seja FEEG, etc. Você vê uma live aí hoje com 1.500 participantes assistindo, 2.000 participantes. Você vê um trabalho, às vezes, na casa espírita, parar por falta de quem passa uma vassoura, parar por falta de trabalhador, parar porque... Lá no Maria de Nazaré, a gente fechou em 2019 com mais de 100 trabalhadores. Reabrimos em 2020 com 20, chegamos a ter 2, né? E assim, é uma realidade. Estão esses espíritas? É o que eu falo, que aí é que a gente precisa de menos doutrina e mais de espiritismo, então. Exatamente. Né? Porque onde estão esses espíritas? Onde estão esses espíritas que buscam essa escola online, que buscam esse aprendizado evangélico, mas que não buscam essa vivência? Mas será que também não é um papel de nós como casa, muitas vezes, mostrar essa vivência, mostrar a necessidade e a vantagem? Assistencialismo, quando você fala um minuto atrás, muitas vezes a gente, e eu falo pelo Maria de Nazaré, a gente usa esse assistencialismo como porta de demonstrar a vivência desse evangelho. Quantas vezes a gente já não conseguiu sanar aí uma depressão, um problema de uma família, porque ela foi lá no centro pedir uma cesta. Através disso. E a gente foi lá levar, e a gente viu que a cesta não resolveria o problema, porque não era. Faltava. Mas ali tinha necessidade de uma conversa. Por isso que é importante mais espíritas trabalhando. Exato. Mas a gente não vai fazer isso se esse pessoal não sair um pouco de trás da telinha, de trás dos microfones, das palestras e dos livros também, e for viver um pouco na casa ou fora dela. Exatamente. Uma coisa, a gente já está caminhando, o tempo passa muito rápido. Eu tenho 11 anos, estou indo para 12 anos aqui em Jataí. E desde que eu cheguei aqui, que eu comecei a vivenciar o espiritismo, falo isso bastante, eu entrei no espiritismo, o espiritismo entrou em mim com mais força aqui. E, assim, eu sempre falei isso, né, da força do movimento espírita daqui de Jataí. Mas a gente percebe uma coisa interessante. Jataí, pelo tamanho da cidade, proporcionalmente, ela tem muita casa espírita. Da última vez que a gente tinha contado, tinha 22, 23, nem sei quantas tem hoje. Mas 23, né? Tem uma coisa interessante. Parece que não existe união nas casas, entre as casas. E não seria importante essa união, que as pessoas que trabalham nas casas, que elas interagissem mais? A gente viu mais de uma vez a tentativa de se criar um conselho que trabalhasse isso tudo e não dá certo. O que acontece que as casas se isolam? Qual que é a visão de vocês com relação a isso? Eu
entendo que cada casa tem a sua característica. A sua particularidade, né? Cada casa tem a sua particularidade. E nós temos dificuldade ainda de conviver com o diferente. A gente ainda olha muito o outro pela perspectiva da gente. Ainda tem dificuldade de ver a perspectiva, às vezes, do outro, né? E às vezes, até tinha uma coisa interessante, o Zequinha, lembrando desse companheiro, ele tinha um conceito interessante em relação aos espíritas de Jataí, que eles pareciam um bando de cateta, eles andam de planta. Anda de planta. Mas é engraçado, Bonaire, Não, pois é. Eu, por exemplo, eu não me sinto assim muito aceita no meio espírita. Não sei se é isso. As pessoas, não sei. Mas tem gente aqui falando que está com saudade de te ouvir falar. Terezinha aqui falou. Estou com saudade de ouvir você falar, como tantos anos ouvimos. A gente tem que sair também desse sentido, da gente pensar o que pensam. A gente precisa de fazer, Não, como eu estava falando aqui. É uma coisa interessante isso. E eu tive conversando com os companheiros espíritas há muito tempo, né, quando a gente estava cheio de gás, né, como ele falou. Cheio de gás, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Os cabelos né? eram preto ainda, né? Eu cheguei uma época com o Vilmar, nós elaboramos um textozinho, um roteiro. Eu falei assim, gente, nós fazemos todo ano, né, o pessoal está trabalhando, lutando para fazer um congresso para o estado, para regional, estadual e agora para o planeta, né, porque sai na net, vai para o mundo inteiro. Eu achava muito interessante que, em vez desse congresso, nós tivéssemos uma vez por ano um congresso municipal, aqui na cidade, onde tivesse um encontro das casas espíritas, onde eu poderia falar, lá chegar o momento dela, falar assim, as necessidades da casa, o que ela precisa mais, o que deu certo, o que dá errado, como que é a evangelização, o que está usando na evangelização, por que os jovens em algum lugar dá certo, um movimento jovem, em outras casas nunca funciona, por que a evangelização, que é a coisa mais importante neste momento para o espiritismo, os próprios pais relegam isso, os pais espíritas e as crianças, as casas espíritas, a nossa casa tem de 5 crianças, às vezes, sendo evangelizadas, e temos 3 evangelizadoras para eles, preparadas, trabalhando. E é interessante, Sam, esses dias a gente estava conversando sobre isso, a forma com que nós trabalhamos a evangelização, às vezes, não é atrativa para a criança, infelizmente. E alguém me falou isso com relação a uma criança sair daqui da evangelização, porque foi convidada para frequentar uma evangelização evangélica e adorou. Então, existe também, talvez, por isso que é importante essa conversa, né? Era entre todos. Ideia, às vezes, um agregava ao outro, coisinhas, às vezes, uma casa espírita, lá no cantinho, descobriu uma técnica maravilhosa, mas ninguém vai conversar com ela. Aí chega naquele momento, ela passa essa experiência e passa a ser adotada por uma casa que já tem um mundo de criança e dá certo. Mas eu acho que o espírita tem um pouco disso, Sam, é de eu já sei. Eu já sei. Já estou fazendo aqui, já dá certo. Ah, mas faz... Não, isso aí eu já sei. Não, isso aí eu também já sei. Nós não estamos prontos, não sabemos de tudo. Mas muitas vezes, nós na Casa Espírita temos essa. Ah, não, já está assim, já deixa quieto. Não vou mexer, não. Não funcionou, não funcionou. Certo. Já estou certo. E com essa particularidade, tá ganhando, a gente se fecha. Mas mexe sim, mexe para ficar melhor, né? Melhorar. Exatamente. Falta comunicação. E outra coisa também que eu penso, até eu já passei por isso também muito. A gente se preocupa muito com a parte financeira. Né? Que jeito. Demais. Essa é difícil. Eu já participei de reunião de conselhos na região. Nossa, que o povo levava problema maior de a criação dos porcos. Sabe? Não é fácil, não é fácil, realmente não é fácil. Nossa, vai fazer um movimento espírita, os trabalhadores vai tudo trabalhar e não participa.
Então, por isso que seria interessante fazer Não algum pode ser. evento que tivesse isso, né? Nós dentro desse- continuamos do mesmo jeitinho dos vendilhões dos tempos. Exatamente. Deixa eu ouvir o fazer a... É dentro desse contexto mesmo mesmo, porque jeito. é igual aqui, eu até assustei com a lista de Com a atividades. quantidade de atividades. Né? E a gente vai tentando abraçar todos os setores, tanto o social quanto o espiritual, e ali tentando, e não temos esse tempo. Né? Aonde eu estou? Eu estou lá na casa, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo, estou ali na casa. Então, como que eu vou... Não vejo um tempo para me ir lá visitar a sua casa. Ou você vai lá fazer uma palestra, terminou a palestra ali, seu compromisso já está. Né? Então, essa ideia aí é um ponto que a gente pode buscar para a gente... Aqui, ó, quem sabe estamos lançando uma semente aqui, já que nós estamos com Eu 4 adoraria casas ter um momento, conversando assim, de um dentro de encontro uma das casa. casas. Agora, uma coisa que eu vejo também, assim, que não é muito salutar, é aquele que pende para o lado da oratória. E aí ele é orador, ele não participa de centro, de atividade do centro, e aí distancia da casa, do povo, só Só para oratória. Exatamente. Infelizmente, nós temos... Casa espírita boa é casa pequena. A nossa, por exemplo, lá nós temos vamos pôr no máximo 10 participantes assim da diretoria. Todo mundo é orador, todo mundo é médio, todo mundo é passista, Faz, todo faz. mundo Faz de trabalha no tudo. fraterno. Todo mundo está pronto para tudo. Mas tem uma companheira, E a gente também assiste as palestras. É Sim. assistente, né? Como é público. tem uma companheira nossa que falava que casa que muito cresce, nela o amor desaparece. Porque é tantas outras coisas para você fazer que, igual o Elvir falou, você tá ali de segunda a segunda, mas você tem tanto problema às vezes para resolver que você não tá tendo jeito de ir lá na porta recepcionar quem tá chegando. Por E exemplo. é ali que começa o trabalho. Exatamente. E a gente esquece disso. Exatamente. A importância Pra que resolver, às tem, vezes, A exatamente. gente vai Isso, aquilo. acomodando. É. Todos nós vamos acomodando em cada função que vai exercendo. A gente se acomoda e se A esquece. recepção é o cartão de visita, né? gente, Exatamente. No Forças do Amor, é um trabalho bacana da recepção, já tem muito lá, eles fazem um trabalho muito bacana da o recepção. mundo está crescendo também. Muitas, você vê que as universidades fora, elas estão investindo mesmo em pesquisas, né? Em relação ao perdão, há muitas situações assim que a gente vivencia, né? Por exemplo, o trauma, né? A gente, em relação à criança que tem problemas, você joga aquilo como sendo trauma de infância, de gestação, e culpa os pais, culpa as mães. Nós precisamos olhar o espírito, porque o espírito, quando ele renasce numa família, ele já traz as deficiências dele. Mas isso vai dar E tempo os para pais? outro programa. Vai. Tony. Vai acabar abrindo um Não, espaço você aqui sabe para a por gente quê? continuar. Pais, Porque hoje nós vivenciamos essa saúde integral, esse olhar completo dos pais, da mãe, da Pois é, mas gestação, do tem que humanizar ambiente, isso, pô. do espírito. Exatamente. tudo. tem que humanizar esse povo. Bom, nós estamos extrapolando o nosso tempo aqui. Infelizmente, tudo, como eu sempre falo, tudo que é bom passa rápido. E aqui passou bem rápido hoje. Mas talvez assim o que foi colocado aqui com relação a essa necessidade de se trabalhar mais, né, entre nós mesmos, Interagir né? mesmo nessas Interagir casas, mais né? entre as casas. Infelizmente, como o próprio Elviro colocou, a maioria está tão envolvida com os trabalhos da própria casa que acaba não tendo tempo de procurar. Mas existem algumas ferramentas, né? A gente pode utilizar, e o programa está aqui para isso também, né? Para que a gente possa trabalhar mais. Então, você também que está me ouvindo aí, que faz parte de uma casa espírita, participe conosco, né? Você que está participando ativamente, até um abraço também ao Vanderlei, que
mandou aqui uma boa noite para todos. E assim, a tentativa que a gente busca é do crescimento de todos. Então, imagina uma cidade com que seja 110 mil habitantes, com mais de 20 casas espíritas. Se todas essas casas realmente interagissem entre si, se uma casa pudesse, olha, eu não estou fazendo esse trabalho aqui, mas essa casa faz, vou te encaminhar para lá. Gente, o movimento em si, ele cresceria demais. Nós atenderíamos muito mais, nós atingiríamos muito mais o objetivo, que é o objetivo principal, né, do Espiritismo, que é trazer esse consolo, trazer essa mensagem que o Cristo nos trouxe. E, para isso, a gente já tem um evento. Semana que vem nós temos, né, volta a nossa Semana Espírita, aqui de Jataí, com palestras de domingo até sábado. Não vou ter como citar aqui todas as palestras, mas o nosso Cláudio está já colocando aqui, a partir, talvez, de amanhã, né, nas redes sociais aqui do Sintonia no Bem. Vocês vão conferir todas as palestras, vão ser uma por dia, né, Cláudio? Em cada casa, para que não também ocorra uma separação. E, assim, está aí um evento que a gente pode fazer. Abra mão de alguma atividade que sua casa esteja fazendo durante a Semana Espírita e participe. Se você tiver uma reunião pública no mesmo horário, transmita a palestra nessa reunião pública. Vamos começar a interagir mais entre nós, né? Seguindo até o que foi falado, a doutrina espírita tem que estar acima do movimento espírita. Nós temos que crescer mais baseados na doutrina espírita. E se todos nós realmente dermos as mãos, nós vamos crescer de uma forma muito grande. E sabemos, né, até dados do IBGE falam que oficialmente somos cerca de 3 milhões de pessoas que sejam espíritas aqui, e que somos poucos, mas não é quantidade que a gente quer. Nós queremos é que o Espiritismo se coloque dentro, inclusive, das outras religiões. Vocês que estão à frente das casas percebem isso. Quantas pessoas de outras religiões nos procuram? Como você mesmo falou, Sam, talvez como uma última tentativa que seja, mas que a gente possa colocar tudo que a doutrina espírita nos fornece, tudo que Allan Kardec nos trouxe de informação, para essas pessoas. E nada mais do que abrir as nossas casas, de interagirmos entre nós, né, para que a nossa doutrina se coloque como o seu verdadeiro sentido, que é ajudar as pessoas a crescermos como espíritos, né? Intelectualmente precisamos estudar, tudo bem, mas moralmente através dos ensinos do Cristo. É por aí que a gente tem que caminhar. Bom, extrapolamos demais o nosso horário. Tomamos um pouquinho do Cláudio só. Rapidamente aqui, as palavras finais de cada um aqui, só para a gente poder nos despedir daqueles que estão nos acompanhando. Não, primeiro, obrigado pela essa oportunidade de a gente estar aqui, né, expondo os nossos ideias e problemas, né, e falar que Maria de Nazaré está sempre as portas abertas, tanto para as outras casas, como para quem está nos ouvindo, né, e convidar que quem tiver interesse lá, nos conhecer, vamos lá todo sábado, principalmente, a partir das 7 da manhã, com todo o trabalho que a gente tem lá, que só conhecendo para ver como é que funciona. Exato. Também, um grande abraço a todos que nos acompanharam aqui. O tempo acaba que foi bom. O nosso amigo Bandeira fala assim, quando a companhia é boa e o assunto é bom, o tempo voa. Voa, com certeza. Esperamos também que as pessoas nos procurem lá no Centro Espírita Fé e Caridade. Estaremos sempre prontos a recebê-las. Palestras públicas de às segundas e às quartas. E temos estudos também da série Joana de Ange, né? Série psicológica de Joana de Ange, às terças-feiras. Quem quiser participar, estão convidados, tá bom? E um grande abraço a todos e esperamos ter mais momentos como esse, né? Bom, então nós agradecemos a oportunidade de estar reunidos, fazendo já esse entretenimento, né, entre as casas, e que isso seja repetido por mais vezes. Obrigado, com certeza. Pela oportunidade. A minha gratidão ao Biela pelo convite. Gratidão a vocês pela paciência comigo. E está sendo muito prazeroso estar compartilhando esse momento
E o Centro Espírita Casa do Caminho está aberto para acolhê-los. Bom, eu agradeço aos companheiros, aos amigos que aqui se prontificaram a comparecer. Espero que você que tenha nos acompanhado tenha percebido como estamos, né, no nosso movimento espírita. Para você que está procurando o que fazer, para colocar em prática, né, tudo que se estuda, Curo Emerson. casas e mais casas aqui, precisando de trabalhadores. Não fuga ninguém. Exatamente. E agradeço imensamente a participação de todos. Já aviso que esse programa aqui, ele está buscando, através de conversas, como a gente tem feito, trazer essas informações. Hoje nós falamos sobre o movimento espírita, já estamos engatilhados para falar sobre a juventude no movimento espírita aqui, já estou conversando com alguns jovens para trazê-los aqui, a gente conversar sobre isso. Também já está agendado um programa a respeito de saúde e espiritualidade, um programa também falando sobre a questão dos problemas mentais, da psicologia. Inclusive, dando tudo certo, nós vamos trazer um profissional que não é espírita para poder falar, inclusive ele é de talvez, se eu não estou enganado, acho que é protestante, mas é esse o intuito. Um dos pontos que eu coloquei quando a gente foi convidado para trazer o programa para cá é abrir um diálogo interreligioso. Então, também queremos fazer isso, né? Trazer religiões diferentes, com os seus pontos de vista diferentes, para que a gente possa, como eu digo, crescer em todos os aspectos. Então, agradeço imensamente a participação de todos, espero que você que tenha nos acompanhado tenha aproveitado bastante. Esse é o nosso programa Espiritualidades, eu sou o Carlos Biela, a edição e a apresentação são minhas, o Claudinho Cardoso é que faz a parte técnica, agradeço a Valneiro, o Elviro, nosso amigo Sam e o Emerson pelo pronto atendimento quando eu os convidei, até assustei, falei, nossa, ninguém me falou não, né? Isso me trouxe uma responsabilidade muito grande, falei, nossa, é chamar o pessoal a atender. E, realmente, eu acho que nós estamos trazendo esse programa no caminho certo. Então, antes de encerrar, eu peço a Deus que se coloque sempre nas nossas vidas, que os nossos amigos do plano espiritual, que nos são gratos, né, em nos intuir, que permaneçam sempre conosco, por mais que a gente erre, por mais que a gente desvie do caminho, que eles sempre continuem nos orientando, porque somente assim é que a gente vai aproveitar a oportunidade da vida e andar em busca da nossa evolução. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.